Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 3 de dezembro. Agora na Espanha já são 14 horas e 16 minutos. No Brasil, 10 e 16 da manhã, depois dessa derrota do Brasil ontem para Camarões por 1-0. O nosso gráfico semanal, cujo desenho desse candle termina amanhã, na virada da VWAP de domingo para segunda, está fortemente engolfado pelo candle da semana anterior. Isso aqui é um indício brutal de que a BTC vai fatalmente buscar a MM200, a média móvel de 200 períodos, no semanal, que se mantém ali em 24.054. Provavelmente a gente deve buscar agora a MM200 com uma sequência de candles compradores, exatamente como a gente vem reportando aqui no canal. O DXY, que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, no semanal tá caindo igual uma jaca. Provavelmente vai buscar a MM200 aqui também, o DXY. A MM200 segue emborcada para cima, então deve encontrar a MM200 aqui no patamar de 98, 99, que coincide com esses topos aqui, ó. Então, nessa queda do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, é muitíssimo provável que a BTC exploda em direção a 30 mil dólares, que vai ser essa camada congestional aqui, ó. Então, essa longa acumulação que a gente está desenhando aqui vai acabar redundando numa explosão em direção a essa camada congestional. Analisando mais topicamente a BTC, a gente está aprisionado no patamar da mediana do canal de Keltner. As três linhas estão iniciando uma leve emborcadura para cima em direção à nuvem. Se a gente superar a mediana, a próxima parada da BTC vai ser 18.200, 18.300, que é exatamente onde se encontra nesse momento o patamar da VWAP mensal do mês 11. E é normal, depois da virada do mês, a gente buscar o patamar da VWAP mensal do mês anterior. Foi assim na virada do mês 10 para o mês 11, foi assim na virada do mês de agosto para o mês de setembro. Olha aqui, ó, a gente virou, buscou, depois acumulou. E é normal, esse é um padrão movimentacional dos ativos. A nossa figura triangular de caráter ascendente está explodindo para cima. A gente abriu mais um candle comprador, em que pese a gente está caindo menos 0,80%. É muitíssimo provável que essa sequência de candles compradores leve a BTC para no mínimo 18.200, 18.300. No intraday, a BTC está um reloginho, bate na lower, acumula em direção à VWAP. Agora a gente bateu na lower há pouco tempo atrás e agora a gente está acumulando em direção à VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza será lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, a Avalanche e a Alibaba Cloud estão fechando uma parceria. Agora vai ser possível criar nodes de validação para o ecossistema Avalanche diretamente nas nuvens administradas pela Alibaba Cloud. Muito interessante. Já existe uma parceria similar entre a Google e outros ecossistemas. Agora a Avalanche fecha essa parceria com a Alibaba Cloud. E quase 1.000 criptomoedas morreram em 2022. Dados revelados por um estudo da CoinGecko indicam que um número alarmante de criptomoedas simplesmente morreram depois dessa mega corretiva da BTC de 69 mil dólares para o patamar cotacional atual. E uma família que vendeu tudo e trocou por Bitcoin antes do bull run de 2017 move uma verdadeira fortuna de CeFIs para wallets autocustodiados. Segundo eles, a quebra da Cryptopia em 2017 já tinha sido um alerta e agora eles chegaram a perder 4 BTCs com a quebra da Cryptopia, que eu já reportei aqui no canal. E a FTX com certeza não será a última. Outras CeFIs vão colapsar no futuro. E para a gente surfar aquela mega onda de prosperidade a qual eu me refiro diuturnamente aqui no canal, é preciso autocustodiar, fazer o dever de casa. Quem não sabe nada sobre isso, pode comprar o curso de autocustódia cripto aqui do canal Trade with Renato ou assinar o Clube Ouro. Os nossos moderadores vão fornecer uma assistência personalizada e segura para a criação de wallets autocustodiados. E na seara geopolítica e finanças internacionais,
Meta Facebook alerta o governo norte-americano no sentido de que um excesso regulamentar sobre o metaverso pode acabar inibindo a inovação. Enfim, os reguladores norte-americanos estão antevendo que boa parte do comércio e serviços vai migrar para o metaverso e vem aí uma enxurrada regulamentar. Mas o Meta Facebook alerta que um excesso regulatório pode inibir a inovação. E o ex-secretário de Estado norte-americano Larry Summers diz que o Fed vai precisar sim aumentar as taxas de juros. Vamos ver como será o viés a ser adotado pelo Fed na próxima reunião. E os protestos na China seguem pressionando o regime de Xi Jinping e que provavelmente ele deve aliviar. Muitos analistas estão dando conta de que não há outra saída, os protestos estão realmente tomando corpo, vários cartazes em branco falam mais do que se tivesse algo escrito, ou seja, a China vive uma ebulição social. O ABTC segue acumulando, vamos colocar assim. A nossa próxima parada é 18.200, 18.300. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Avax, o gás da rede Avalanche, Solana. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.